Fala pessoal, hoje estamos aqui com o Gabriel Capano, CEO da HubCount. E por que a gente trouxe ele? Porque agora, em agosto de 2025, nós vamos lançar uma mega novidade no mercado e ninguém melhor para contar sobre essa novidade do que o Gabriel. Gabriel, conta pra gente uma breve história aí da HubCount, como que surgiu, até o momento que estamos atualmente. A história da Hub ela já é um pouco longa, né? A gente começou ali, o projeto em si começou em 2017. A empresa, a gente lançou o nosso produto no final de 2018, acho que foi em novembro de 2018, e o CNPJ, de fato, né, da Hub, a gente abriu em começo de 2019, então já está um tempinho aí no mercado. E a gente nasceu dentro da área contábil, trazendo soluções para a área contábil, soluções de automação, a solução de BI, que já existia na época, solução para automação simples, de CND, enfim, vários processos ali contábeis que eram muito manuais. Na época a gente enxergou que esses processos podiam ser automatizados, inclusive a criação de relatórios, relatórios em cima dos dados contábeis, né, que eram bem escassos, assim, as ferramentas que poderiam fazer isso. E foi algo que a gente viu uma grande oportunidade, assim, porque esse mercado, principalmente na época que a gente começou, era muito carente de tecnologia. Existiam pouquíssimas empresas de tecnologia, startups de tecnologia dentro desse mercado. Era um mercado que não era visto pelas startups de tecnologia. E a gente começou, fomos uma das primeiras ali, começaram naquela época. E, cara, a gente está aí em 2025, mais de 1.000 clientes, mais de 100 pessoas trabalhando junto com a gente aqui na Hub. Aí tem sido uma jornada, assim, e tanto, né, uma grande jornada, na verdade, que eu acho que, na verdade, tem sido só o começo, né, a gente sempre procura trazer coisas novas e eu acho que com esse lançamento que a gente vai fazer, a gente vai mudar bastante, tanto já o nosso mercado contábil, quanto o mercado de gestão de empresas no geral. Sim, e aí é justamente esse outro ponto que eu ia perguntar, né? Em que momento você percebeu que era a hora de se posicionar nesse mercado de BI? Porque você contou, né, que veio do mercado contábil, com mais soluções voltadas para o mercado contábil. E aí agora a Hub, né, vai se posicionar aí como de fato uma empresa de BI e bater de frente com outras funcionalidades de BI aí do mercado. Então, conta pra gente, qual foi esse momento? No final de 2023, a gente lançou uma nova versão do nosso BI, né? Existia o BI contábil, que olhava somente para dados contábeis, a gente criou o BI da Folha, para a parte da Folha, e a gente viu que não estava dando tão certo, assim, ter duas soluções separadas ali de BI, e a gente decidiu criar uma solução basicamente do zero, que foi o HubCount BI, que deu, assim, uma possibilidade de customização, uma interface muito mais amigável e uma facilidade de uso muito maior, e além das integrações que a gente fez com inteligência artificial dentro do produto. E quando a gente lançou esse produto, a gente teve uma aderência assim, muito grande. De todos os clientes, cara, foi a evolução que teve, né, do que a gente tinha para o novo foi gigantesca, assim, já logo de início, e depois vieram mais um monte de melhorias depois dentro desse mesmo produto. E aí acabou que a gente começou a ter a necessidade que os nossos clientes falavam para a gente que eles queriam trazer dados que não eram apenas dados contábeis, eram dados da operação, dados que ele tinha às vezes numa planilha, num banco de dados, numa API de um prestador que ele utilizava, e que ele queria trazer essas informações para dentro da Hub, porque a nossa parte de criação de dashboards, de criação dos gráficos, tudo isso ela é muito simples dentro da Hub, né? Muito simples do que em qualquer outra plataforma que exista hoje, né? Tanto que a maioria dos nossos clientes hoje não são especialistas em BI, eles não são, muitas vezes nem conhecem essas outras ferramentas e conseguem, com a nossa ferramenta, customizar, criar gráficos, criar dashboards customizados ali para a operação dele. E aí, na verdade, essa necessidade veio muito dos nossos clientes. E a gente olhava isso e pensava, cara, como é que a gente pode resolver isso? Tem oportunidade aí, né? E não só oportunidade, mas como é que a gente pode resolver isso de uma maneira que seja única e que seja algo realmente muito bom, em que as empresas, em que as pessoas vão querer utilizar e vão ver o diferencial que é utilizar uma ferramenta que nós criamos, né? Então, dentro disso, aí a gente criou um projeto que está rodando há um tempão já, a gente desenvolvendo isso, para criar uma solução que realmente fosse muito boa, assim. A gente teve muito cuidado, muito carinho em tudo que a gente fez, e agora em agosto a gente vai lançar, então a gente está
super feliz com o que a gente conseguiu fazer, que ficou muito bom, e com o que a gente vai entregar para os nossos clientes. Então, foi mais ou menos isso de como surgiu a ideia, né? Pode falar o nome já? Pode. Do BI Studio, BI né? Studio. Que a gente vai lançar. Isso. E eu estou super animado, assim. Acho que vai ser para os nossos clientes e para as empresas no geral vai ser algo que vai ajudar muito no dia a dia, assim, de fato. Sim. E aí, no último lançamento que você citou aí, né, que foi o HubCount BI, né, já tinha funcionalidade de inteligência artificial, né? Só que agora está trazendo muito mais funcionalidades com o IA dentro do BI Studio, né, do HubCount BI. Então, conta pra gente, como que surgiu a ideia dessas funcionalidades com IA? Bom, não é surpresa para ninguém que o nosso mundo hoje ele praticamente gira em torno de IA, né? Então, cara, eu pelo menos uso todos os dias algum tipo de inteligência artificial, seja ChatGPT, seja dentro da Hub, enfim. Tem diversas coisas com IA integrada que a gente usa. E lá em 2023, acho que a gente foi a primeira. Na verdade, a gente foi a primeira empresa do nosso mercado contábil, a ter uma solução com IA integrada. E era algo que a gente queria muito fazer, assim, óbvio, né? Eu, com experiência com software, desenvolvedor, eu olhava para isso sempre, né? E naquele momento, a IA já estava num nível em que a gente conseguia integrar dentro da nossa ferramenta e, de fato, gerar valor. Porque uma coisa é você integrar, colocar uma funcionalidade de IA que não gera valor para o seu cliente e não traz uma funcionalidade ali, algo que, de fato, vai agregar. Então, a gente sempre pensa nisso quando a gente vai adicionar algo no produto. E aí, nesse momento, a gente viu que dava para criar algo que fosse gerar valor e deu super certo. Tanto que a gente usa as mesmas coisas até hoje, já fazem 2 anos, só que de lá para cá a gente teve uma evolução muito grande na IA. Assim, foi algo exponencial praticamente. E agora a gente vai trazer algo assim, muito maior, muito mais relevante e que vai mudar bastante o jeito como as pessoas usam a nossa ferramenta e também o jeito como elas trabalham, né? Então, imagina você estar numa reunião e querer saber alguma informação da sua empresa, ao invés de você ter que abrir um gráfico, que já era muito fácil, você poder simplesmente perguntar para uma inteligência artificial. Então, acho que é isso que a gente quer trazer, essa facilidade de ter todos os controles da sua empresa na mão, e é algo que a IA vai proporcionar, e do jeito que a gente fez ficou assim, muito bom mesmo. Se você puder dar um spoiler de como que seriam essa funcionalidade de IA na prática, e também contar uma curiosidade, como que foi o processo de desenvolvimento, né? Porque eu soube aí que você ficava madrugadas e madrugadas ali treinando a IA, então conta essa curiosidade aí pra gente, né? Porque você também é desenvolvedor, né? Então você também coloca a mão na massa ali. Então, basicamente são 3 coisas, né? Primeiro os templates de análise. Então, hoje, dentro da Hub, você já consegue fazer análise dos dados de uma empresa com inteligência artificial, mas olhando para um indicador específico, para um gráfico específico, com um resultado específico. Esses templates vão te possibilitar ter diversos tipos de análise diferentes. Então, imagine que você quer montar uma análise de valuation da empresa. O que a IA vai ter que levar em conta? Alguns indicadores, EBITDA, lucro líquido, faturamento, o ramo de atuação da empresa e diversas outras coisas. Dentro desse template, ele vai fazer essa análise e te entregar um resultado final, que é um relatório de valuation da sua empresa. Estou citando vão ter vários logo no lançamento, e você vai poder criar outros templates ali de acordo com o que você precisar, de análise de dados específicos ali da sua empresa. Então, só isso já vai te possibilitar ter uma visão muito melhor da sua empresa, e uma visão antes que era muito difícil de se fazer, né? Mas também, né, dentro do BI Studio, que é a nossa ferramenta que vai integrar todos os dados da sua empresa dentro do HubCount BI, tudo o que a ferramenta faz pode ser feito por um chat de IA. Então, imagina que você quer conectar num banco de dados e gerar um gráfico de um dado específico que está lá nesse banco de dados. Simplesmente você conectaria o banco de dados na nossa aplicação e pediria esse gráfico para a IA, sem nenhum contexto a mais, e ela vai conseguir criar tudo para você automaticamente. Então ela vai automatizar o teu processo, né? Agilizar o processo de criação de dashboards, de gráficos, de mapeamento de dados que você tem, tanto em planilha, Excel, Google Sheets, API, bancos de dados, enfim, a ideia é que você consiga conectar tudo
dentro do HubCount BI. E aí tem a parte que a gente gosta bastante, que a gente chama de BI conversacional, que é você conseguir ir interagindo com uma IA que consegue trazer todo o contexto dos dados da sua empresa para uma conversa, criar gráficos para você, te trazer informações que possam ser relevantes, te trazer informações para você tomar algum tipo de decisão, fazer comparativos. É algo realmente assim que vai mudar bastante o jeito com que as pessoas usam um BI dentro do mercado, né? E é algo que ficou realmente muito bom, assim, né? Com a evolução que a gente teve de IA no nosso mercado, hoje a gente consegue entregar uma ferramenta que ela te dá uma possibilidade muito grande e uma assertividade muito grande também, né? Então, o spoiler é mais ou menos isso que a gente vai trazer nesse lançamento em agosto, né? Além de todo o BI Studio, que vai possibilitar você ter todos esses dados da sua empresa integrados em um único lugar. Boa. E aí, já para deixar claro para o pessoal que ainda não conhece, o HubCount BI, ele é uma aplicação web, né? E o BI Studio vai ser desktop, é isso? Isso. Ele é uma aplicação desktop que conecta ali com as suas bases de dados e você pode criar os gráficos, criar tudo por essa aplicação desktop e depois você pode sincronizar esses dados com o HubCount BI web, né, na nuvem. Então, você tem a visualização offline e tem a visualização online também dos seus dados. Legal. E aí, a parte da IA, tem a IA dentro do BI Studio, que vai te ajudar a criar os gráficos, né? Isso. E a IA dentro do HubCount BI seria para ajudar nas análises ali, Exato. né? Que aí você consegue, de fato, conversar com os seus dados, né? Pedir insights e tudo mais. Legal. Agora, uma parte bem importante, que é a parte de segurança de dados. Porque a gente sabe que um BI ele guarda ali muitas informações importantíssimas das empresas, né? Uhum. E aí, como que é essa parte de LGPD dentro do BI? Bom, a gente já está adequado, né? Todas as questões da LGPD, até porque nossa base de clientes é muito grande e a gente tem clientes muito grandes dentro da nossa base. Então, é algo que a gente preza bastante, né? Já existe uma base grande, assim, de funcionalidades e de como controlar os acessos dentro da Hub, que a gente obviamente aproveitou e agora a gente está incrementando isso com essas novidades que a gente vai lançar. Por exemplo, o BI Studio, que é a aplicação desktop, ele não permite um acesso externo às bases que você está conectando, ele só funciona localmente, né, conectando com essas bases. Então, são diversas coisas que a gente teve a preocupação, porque a gente sabe que o nosso cliente vai ter essa mesma preocupação na hora de utilizar as nossas ferramentas, né? E aí, dentro de uma empresa, a gente sabe que existem várias áreas, né? Então, tem uma área de marketing, comercial, atendimento, financeiro, enfim. A gente acompanhou, fez algumas entrevistas, né? A gente viu que é muito comum nas empresas, cada área tem seus indicadores e cada um apresenta de um jeito. E aí, acaba acontecendo também até um conflito de informações, né? E aí, como que é essa parte de acesso, né? Dentro do HubCount BI, para a parte de governança dos dados ali na empresa, né? Através do BI Studio. Isso é bem legal porque, assim, dentro do BI Studio você consegue criar um projeto que vai conter todos os seus dados e todos os seus indicadores dentro desse projeto, né? E você consegue compartilhar isso com a empresa inteira. E acho que uma das coisas mais legais, assim, que a gente trouxe, que hoje o nosso mercado, quando a gente fala de um mercado de BI, você sempre precisa de um especialista de BI para fazer alguma alteração, para mexer em alguma coisa, dentro de uma plataforma de BI, né? E o que a gente quis fazer é entregar a possibilidade das próprias pessoas que precisam dos dados conseguirem fazer isso sem um auxílio externo, né? Óbvio que com um auxílio externo fica mais fácil, mas que elas conseguissem por si próprias criar os relatórios, os gráficos, os indicadores que elas precisam para acompanhar o resultado da empresa. E tendo tudo unificado em um único lugar, é muito mais fácil de você entender que o setor A está falando de um indicador que tem o mesmo nome, mas às vezes não é a mesma coisa que o setor B está falando. E aí entender essas diferenças e aí conseguir caminhar com que a empresa inteira caminhe, né, para olhar dados únicos, assim, em que todo mundo fale a mesma língua, né, basicamente um dicionário ali do que é cada indicador da empresa para todas as áreas. A gente sente que isso é uma dificuldade muito grande das empresas, né? Principalmente quando as empresas são maiores, né? Cada área olha para os dados de uma certa maneira, de um certo ângulo, e nem todas essas visões se concordam entre si, né? E unificando tudo em um único lugar, você vai conseguir facilmente enxergar essas diferenças que você tem nessas interpretações e unificar elas.
trazendo assim uma possibilidade de análise muito mais concisa dos dados também. Sim, é o que o pessoal chama de self-service, né? Isso. Dentro da empresa e até democratizar o acesso a dados também, que é da missão aqui da Hub Count, né? Justamente democratizar acesso a dados, né? Então, isso é bem interessante. E você comentou também da parte prática ali, né? É tranquilo atualizar um dado, cruzar algum dado na hora que você precisa fazer uma análise? Porque a gente sabe que às vezes numa reunião de resultados surge algum insight, pô, e tal indicador? A pessoa tem que cruzar, atualizar a planilha. E como que funciona isso dentro do BI Studio? Vai ser prático? Como que é? O BI Studio é uma ferramenta muito fácil de usar, assim, é muito intuitivo dos testes que a gente tem feito com os clientes. Você não precisa nem tanto de tanta explicação de como usar ali. A própria ferramenta vai te guiando como você tem que criar as coisas, conectar as informações, os dados. Mas eu acho que a parte principal também é a própria IA. Então imagine que você esteja numa reunião e você olhou um gráfico que é um gráfico de vendas por vendedor. Mas você quer ver esse gráfico ou você quer ver esses resultados de venda por filial ou venda por área. Né? Você precisaria ir lá, criar outro gráfico, enfim. Sendo que dentro da nossa ferramenta é simplesmente você pedir para a nossa IA e ela já vai criar esse indicador para você ali na hora, em questão de segundos, né? Então, a agilidade e a facilidade que os nossos clientes vão ter com a nossa ferramenta é algo, assim, impressionante. Até a gente, nos nossos testes, assim, a gente fazia, às vezes, uma pergunta meio sem pé nem cabeça. Só para testar, assim, vamos ver o que vai sair. E, cara, as respostas, né, e os gráficos e os indicadores que a IA ela consegue gerar para você com base nas informações é muito bom, né? Algo muito relevante e algo que eu acredito que vai mudar bastante o jeito com que as reuniões são feitas, né? Com o jeito que os relatórios são feitos, a facilidade de você conseguir controlar, né, os resultados da empresa ali para a tomada de decisão, é algo que vai impactar muito assim as empresas. Mas isso aí é quando já tem os dados na ferramenta, né? Isso. Agora, o antes disso, a parte de trazer esses dados, como que funciona isso no BI Studio? É basicamente a mesma coisa. Você vai conectar com a sua fonte de informação, sendo uma planilha, um banco de dados, uma API, uma planilha no Google Sheets, e aí a própria ferramenta já vai fazer um pré-tratamento desses dados e já vai te entregar eles para você conseguir criar todos os indicadores que você precisa. É algo bem simples, assim. Eu diria que em 3 botões você já consegue conectar ali uma base de dados, conectar uma API, um Google Sheets, é super amigável, assim, não tem uma dificuldade grande, tá? Legal. E aí, então, qual que é o nível de maturidade que você acha, assim, para um usuário conseguir performar dentro do BI Studio? Se a pessoa tiver algum tipo de familiaridade com um Excel, se ela com sistemas, né, ela conhecer alguma coisa ali de como funcionam os sistemas, ela vai conseguir tranquilamente, assim, criar tudo que ela precisa dentro da nossa ferramenta. É muito fácil, assim, é muito visual. Não precisa ser um expert, só ter uma noção básica ali, já vai conseguir. E a própria IA, assim, na verdade, eu acredito que qualquer pessoa que saiba fazer algum tipo de pergunta, né, de maneira estruturada, vai conseguir usar a nossa ferramenta sem problema nenhum. Assim, tá bem tranquilo, né, as informações elas só precisam existir para a gente conseguir criar tudo que a pessoa precisar ali de gráficos para acompanhamento, de indicadores, KPIs. E aí, como que você acredita que essa ferramenta vai mudar a maneira de fazer BI hoje? Acho que hoje, quando a gente olha para o mercado de BI, e foi algo que a gente olhou bastante quando a gente estava construindo essa ferramenta, e uma pergunta que a gente se fez, né? Por que a gente vai fazer isso? Se já existem outras ferramentas que fazem isso. E aí eu acho que a resposta disso foi que sempre que a gente precisava criar algum indicador aqui dentro da Hub, para nós mesmos, que não fosse algo contábil, que a gente já tinha dentro da Hub, cara, era uma planilha Excel, era um Looker Studio, um Power BI, isso dá um trabalhão para fazer, e aí poucas pessoas conseguiam criar isso, porque essas ferramentas são muito complicadas, né? Elas foram pensadas para basicamente programadores, pessoas muito técnicas ali,
né, cientistas de dados utilizarem, e não para gestores, para líderes de times, para pessoas que estão ali na operação de fato, né? Dia a dia mesmo. Né? Então, quando a gente idealizou a ferramenta, o que a gente queria é justamente o que você falou, self-service, em que um líder, um gerente, um diretor, ele consiga criar tudo isso por si mesmo. Então, o que a gente fez trouxe uma simplificação muito grande de como fazer isso, mas sem perder a possibilidade de você criar algo complexo dentro da ferramenta. Então, acho que a gente tomou muito cuidado para isso, para que seja simples, mas não que seja simples demais a ponto de você não conseguir criar algo complexo. E também a gente adicionou a camada de IA em cima nativamente. Então a ferramenta ela foi pensada para ser integrada já com IA. E isso trouxe uma grande diferença porque é muito mais simples você criar qualquer tipo de dashboard dentro da nossa ferramenta do que em qualquer outra ferramenta do mercado. Eu diria que, cara, com 10 minutos você consegue criar um dashboard de 20, 30 gráficos dentro da nossa ferramenta, tranquilamente, com informações que são relevantes para o seu negócio. E aí dentro desse tema, né, o HubCount BI, o BI Studio, então ele pode ser usado tanto para quem já usa BI hoje em dia, né, para quem é usuário do Power BI, Tableau, enfim, outras soluções. Também para quem vende BI, né, então empresas que também vendem projetos de BI, né, software house, o que mais que você acha que... Consultorias de BI, né, que é o que você falou, software house, que quiserem usar o nosso BI para embedar dentro do produto deles, a gente já tem algumas empresas utilizando assim, empresas que já usam BI, contadores, é bem abrangente assim, né? A gente está saindo somente de um nicho contábil para entregar uma ferramenta que ela é completamente aberta ao que você tiver de necessidade. Então, a parte contábil a gente já tem muito bem consolidado, que é onde a gente nasceu. E agora a gente vai trazer a possibilidade de você criar o que você quiser dentro da nossa ferramenta. De você criar o dashboard, trazer as informações, agregar dados de onde você quiser dentro da nossa ferramenta de uma maneira fácil e simples, né? Isso é bem interessante, né, da parte de self-service, é que justamente isso, às vezes o cara que mexe lá no dashboard no BI, ele é muito solicitado, né, para atualizar essas informações, e aí a partir do momento que esse profissional consegue dar liberdade para as outras áreas também monitorarem, controlarem os próprios indicadores, né, fica muito melhor. E, de fato, pela facilidade, a própria inteligência artificial também vai ajudar muito nisso. E aí, a gente acabou citando aqui também outras soluções de BI. Você deve conhecer todas, né? Acredito eu. E a maioria delas é estrangeira, né? Sim. E existe uma crença hoje de que as soluções lá de fora são melhores do que as brasileiras. Como que você enxerga isso? Acho que é a síndrome do vira-lata, né? Que a gente tem no nosso país, de acreditar que muitas vezes, né, eu tenho certeza que não é todo mundo que acredita nisso, até porque a gente tem empresas e pessoas incríveis dentro do nosso país, e principalmente na área de tecnologia, que tem avançado muito, assim, é algo muito forte dentro do nosso país, né? Mas eu acho que de uma visão geral, assim, quando a gente olha para softwares e sistemas, muitas vezes existe uma preferência para o que é de fora. Isso não é só uma preferência por algo infundado, assim. É uma preferência porque essas soluções de fora elas são mais maduras, assim, existem há mais tempo no mercado. E aí eu acho que entra algo que a gente percebeu de oportunidade dentro desse mercado. Por elas estarem há muito tempo dentro desse mercado e muito consolidadas, elas têm diversos problemas por causa disso. A tecnologia não é tão nova que eles utilizam, existem hoje jeitos de fazer coisas de maneira muito mais fácil do que eram feitos antigamente, isso no desenvolvimento mesmo de aplicações. E a gente viu isso como uma grande oportunidade. E também como um próprio desafio para a gente, né? Por que uma empresa brasileira não pode ter uma solução boa de BI? Por que uma empresa brasileira não pode criar um BI para o nosso mercado com a visão do nosso mercado, com as necessidades que a gente tem dentro das empresas brasileiras? E aí a gente resolveu topar esse desafio de fazer isso, se arriscar e ser ousado. Então, o que a gente quer trazer é uma solução em que todas as empresas possam utilizar,
dentro do nosso mercado brasileiro, mas não só do brasileiro. A gente quer, com certeza, fazer com que o nosso país seja relevante nessa área. E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, e eu acho que com as novas ferramentas que a gente vai usar, a gente vai, com certeza, atingir esses objetivos. É algo que, quando você começa a utilizar, você fala, cara, eu não consigo utilizar as outras coisas porque aqui é muito mais rápido, muito mais simples, muito mais ágil. É realmente algo muito legal que a gente está fazendo. Eu falo isso olhando para dentro, mas é o que eu sinto, assim. Eu acho que se eu tivesse de fora, eu ia ter essa mesma visão, assim. Uma empresa brasileira fazendo esse tipo de produto, entregando um software com essa qualidade, com essa visão, né, pensando em tantos detalhes, né, que a gente pensou com tanto carinho na hora de fazer um produto, que eu acho que é algo que a gente colocou tanta atenção, carinho, amor ali no que a gente estava fazendo para entregar algo relevante para os nossos clientes e para o mercado, que eu vejo hoje que é algo que vai nos diferenciar bastante, tanto no Brasil quanto em outros mercados. Legal. Então, dentro disso, qual que você considera as 3 principais vantagens ou diferenciais do BI Studio referente a outras soluções já tradicionais e consolidadas aí no mercado? Cara, eu vou falar pelo que a gente já usou aqui dentro, né? A facilidade de conexão com os dados é, assim, em poucos cliques você já consegue conectar uma base de dados, um Excel, um Google Sheets, de maneira super simples, assim, com os dados já disponíveis para você criar todos os dashboards, os gráficos, etc. Eu acho que a nossa parte ali de criação de gráficos, de demonstrações financeiras, de relatórios, ela é muito simples, assim. É algo que, cara, qualquer pessoa que mexa com computador, trabalhe num computador, vai conseguir usar de maneira muito fácil, muito diferente das outras ferramentas, que é meio complexo, assim, né? A interface é meio complexa, e o jeito de criar as coisas é meio complexo. E eu acho que a terceira coisa é a inteligência artificial, assim, que eleva toda essa facilidade em 10 vezes. Assim. Sim. E uma coisa que você comentou que eu achei interessante foi que muitas vezes essas soluções têm tantas funcionalidades que a pessoa não usa. Na verdade, ela usa, 10% ali da capacidade, né? E o BI, ele justamente é bem mais prático nesse sentido, né? Então ele atende tanto ali para o dia a dia, para as coisas mais práticas, para quem não tem tanta familiaridade, talvez, né, o conhecimento ali, tanto para quem já é bem profissional, né, especialista ali, também consegue criar coisas incríveis. Sim. Né? Sim. Acho que o segredo é a gente sempre, isso olhando para o desenvolvimento de software, né? Sempre que a gente vai adicionar uma nova opção, uma nova funcionalidade, cara, qual que é o melhor jeito de adicionar isso sem que crie mais complexidade de entendimento do sistema? Né? Isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter e deixar as coisas muito concisas, né, e coesas. Né? Então, o comportamento em lugares diferentes tem que ser parecido. Então, acho que a gente fez isso muito bem assim, dentro do nosso design de produto. E aí, para a gente encerrar, então, qual que é a expectativa com a chegada aí do BI Studio no mercado? Sinceramente, eu espero que as pessoas comecem a utilizar BI dentro da empresa delas, né? Sinceramente, eu espero que as pessoas e as empresas comecem a utilizar ferramentas de BI como se não fosse algo de outro mundo, né? Que é muitas vezes o que a gente vê, em que tanto as grandes empresas que já utilizam ferramentas hoje de BI, já utilizam ferramentas de análise de dados, quanto as pequenas empresas consigam fazer isso de uma maneira simples, sem uma complexidade grande, sem ter que ter um auxílio técnico, às vezes pagar uma consultoria só para fazer isso. A ideia mesmo é facilitar a vida do empresário brasileiro, da análise de dados, não só do empresário, dos gestores, líderes, diretores, gerentes, de todo mundo que precisa, muitas vezes, ter acesso a essas informações e tomaria decisões muito melhores se tivesse uma ferramenta como a nossa. E essa é, de fato, a nossa missão, né? Com essa ferramenta, não só da ferramenta em si, mas da Hub. E eu acho que em agosto, quando a gente fizer o lançamento e as pessoas entenderem o que a gente está querendo fazer, né, principalmente das surpresas que a gente vai trazer, vai ficar muito claro como a gente quer atingir esse mercado.
Boa. Então fica aí o convite, na verdade, né? A gente fez aqui um baita spoiler, né, do que tá vindo aí. E o convite para você conhecer na prática mesmo como que é a interface, como que você vai fazer a integração dos dados, a usabilidade de fato da inteligência artificial, tudo. Fica aí o convite, a gente vai lançar agora em agosto de 2025, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você se inscrever, para poder assistir aí, vai ser uma live, né, bem legal, a gente vai mostrar tudo com detalhes, tirar dúvida de vocês, tá? Então já fica o convite. E também, Gabriel, o HubCount, ele é muito conhecido no mercado contábil, né? Então a gente tem muitos clientes, né? A gente já tem esse nome muito bem firmado ali no mercado contábil. Tem um recado também que você queira dar para esses contadores já que já são nossos clientes, que conhecem, já tem um carinho pela HubCount, né? Quando a gente falou que a necessidade veio dos nossos clientes, né, de trazer outras informações para dentro da Hub, a maioria desses clientes eram contadores, né? Existiam empresas também, mas a maioria eram contadores. E tudo que a gente fez, né, é pensando também nesse nosso mercado, em que a gente já é bem consolidado dentro dele, né? E vão ter, assim, óbvio que dentro desse lançamento, o BI Studio é uma grande parte desse lançamento, mas toda a parte de inteligência artificial, de análise que a gente vai agregar, tudo isso para os nossos clientes contadores vai ser, assim, também algo que vai mudar o jogo bastante, assim. Vai ajudar muito eles a analisarem os dados dos clientes deles, entregarem algo muito mais consultivo de maneira mais fácil para os clientes deles e impressionar, assim, é algo que realmente impressiona o cliente, né? Boa. Então, se você já é cliente HubCount, continue ligado aqui no nosso canal, no nosso Instagram, que é @hubcount.bi, tá? Já segue lá também, para poder não perder nada sobre essa novidade. Então, se você é cliente também, fica ligado para poder conhecer na prática, né? Os clientes vão saber também em primeira mão, né? Vão receber acesso ali em primeira mão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E, Gabriel, muito obrigada aí pela entrevista, pelo papo. Quer deixar algum recado pro pessoal? Quero sim. Bom, você que é gestor, você que mexe com alguma ferramenta de BI, Power BI, Looker, Tableau, Click, qualquer uma dessas ferramentas, você que faz um monte de relatório de gráfico em Excel para entregar para alguém, para fazer análise de dados, assim como eu também, eu acho que em agosto você tem uma oportunidade muito grande de conhecer uma ferramenta que vai ajudar muito, muito mesmo, no seu dia a dia. E algo que nunca foi feito dentro do nosso país. Então, eu espero vocês em agosto, assistindo a nossa live de lançamento, que vai ser super legal, e eu vou estar lá mostrando para vocês ao vivo a nossa ferramenta que a gente trabalhou tanto e com tanto carinho para a gente fazer algo realmente muito bem feito. É isso aí. Então, já se inscreve, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e até lá. Tchau, tchau.